Também não é tão jurídico assim, porque o tema às vezes acaba dificultando o entendimento, de modo que vou tentar ser o mais claro possível para que a gente possa realmente sair esclarecido daqui hoje, né? Antes disso, eu quero fazer apenas uma apresentação de minha pessoa. Não é muito legal fazer isso, mas de qualquer modo eu preciso fazer essa apresentação porque poucos me conhecem. Desculpa por não ter feito. Imagina. Eu queria só explicar para vocês o seguinte, porque diante do meu compromisso que tenho hoje aqui com vocês. Eu sou especialista em Direito Público pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, mestre em Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo e doutor também pela mesma universidade. E eu estou fazendo isso não a título de snob, não é nada disso. É para dizer para vocês que meu compromisso aqui não é para manchar nenhum pouco o meu currículo. Além de ser professor da faculdade. Sim. Então é para poder dizer para vocês que aqui eu quero apenas fortalecer ainda mais e sair daqui convencido de que fiz amigos porque declarei a verdade. Para mim só existe uma verdade, que é a existência de Deus. De modo que eu tenho que dizer realmente a verdade. Com relação a esse processo aqui que foi publicado, eu tenho que dizer que isso aqui me choca muito, eu fico muito chateado. Mas antes, quando eu chego numa cidade e vejo todo mundo assim unido, lutando por uma causa, isso me deixa satisfeito. Isso é que talvez tenha sido o combustível de hoje para poder dizer para vocês o que vou dizer. Folha de notícia. Essa matéria ela é apócrifa, ou seja, ela é mentirosa, tá? Ela é inverdadeira. Alguns. Ela faltou com a verdade. Por que faltou com a verdade? Porque ela noticia uma parte e não noticia tudo. Não é? Existe sim, de fato, um processo penal que tramitou lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso é fato. Qualquer um que entrar na internet agora vai verificar que isso é verdadeiro. Não é? Esse processo teve um trâmite normal, foi julgado, manteve-se uma decisão de condenação. Mas a Constituição Federal ela é muito clara, diz o seguinte, que é o princípio do duplo grau de jurisdição. O processo você tem direito de recorrer porque não está conformado com aquela decisão. Todos nós somos seres humanos e o magistrado também é ser humano. E sendo ser humano, ele tem direito de errar. Não é? Ele manifestou seu entendimento sobre o processo e chegou à conclusão de que devia condenar. Contra essa condenação, houve a interposição de um recurso. Esse recurso, por sua vez, está pendente de julgamento de seu mérito e vai demorar um pouco para julgar. Infelizmente, ainda a Justiça ainda demora. Vai demorar um pouco para julgar no Superior Tribunal de Justiça. Quer dizer, tem um caminho longo ainda para percorrer. Então, esse processo, ao contrário do que foi noticiado aqui, ele não transitou em julgado. O que é trânsito em julgado? É a decisão definitiva que não cabe mais recurso, ou chamada intangibilidade da coisa julgada. Aquilo que não pode ser mais tocado por um recurso, porque não existe mais possibilidade para a interposição de um recurso. O recurso é aquilo que é provocado contra uma decisão para que uma nova decisão venha a ser proferida naquele processo. E é isto exatamente que nós estamos falando. Há um recurso pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, e melhor dizendo ainda, sequer foi distribuído no Superior Tribunal de Justiça. Há uma possibilidade muito grande de que, antes, inclusive, da convenção que vai ocorrer entre o dia 10 ao dia 30 de junho deste ano, vir uma decisão de mérito anulando esse processo, porque houve uma falha gritante nesse processo que diz respeito à Constituição Federal, o devido processo legal. Não foi observado o requisito mínimo que se pede num processo, tá? E o que proclama a Constituição Federal. E que nós acreditamos, portanto, que esse processo será declarado nulo. Você fala assim, bom, e a ficha limpa? Foi declarado aqui que a Lei Complementar 135 de 2010 impede a candidatura de alguém que teve contra si o julgamento num órgão colegiado, ou seja, lá no tribunal, simplesmente porque foi julgado o processo. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Primeiro nós precisamos analisar a questão técnica. Todo e qualquer processo que surgiu antes do advento dessa lei não pode ser afetado por essa lei. Ela não pode retroagir. A lei penal só retroage para beneficiar o réu, jamais
para prejudicar. Isso é constitucional. Pode pegar o artigo 5º da Constituição Federal, que vocês vão observar que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar. Isto é, o que significa isso? Né? Até há pouco tempo atrás, se a polícia pegasse um sujeito fumando maconha, tá? Fumando maconha, não era crime, vocês sabiam disso? Não era crime. Era um fato atípico. Ou seja, era um acontecimento que não estava inserido na estrutura normativa. Não existia essa previsão. Existia de portar, trazer consigo, mas não fumar. Então, os processos que tinham dessa natureza, com um advogado um pouco avisado, o que ele dizia? Trata-se de um fato atípico. Se é um fato atípico, não pode ser punível. Só o fato típico, ou seja, aquele que está previsto na norma, é que pode ser punível. Não é? Aí veio a outra lei e estabeleceu a nova lei, que agora sim, né? Mas é tratado de uma forma mais tranquila, para poder levar o sujeito para um tratamento médico, tal, etc. Mas aí já teve uma roupagem diferente. Então vamos imaginar vocês que o sujeito foi preso no dia tal, né, fumando maconha, chegou na delegacia, teve que liberar, e o próprio juiz reconheceu que era um fato atípico, mas o processo estava tramitando. Durante a tramitação desse processo surgiu uma nova lei, mais prejudicial, mais severa, reconhecendo como crime. Ele vai agora responder por crime? Não. Por que não? Porque a lei não retroage. É exatamente o caso da ficha limpa. Ela não pode retroagir. Se fosse para beneficiar, sim, mas para prejudicar, não. Então, os fatos ocorridos anterior à vigência da lei não podem sofrer a sanção dela. Isso não sou eu que digo. É o Supremo Tribunal Federal, no caso do senador Jader Barbalho. Disse há pouco que não posso retroagir. Depois de tanta confusão, 11 homens não foram suficientes de imediato para dar essa resposta. Demorou alguns meses. E isso alimentou notícias apócrifas como essa do jornal Folha Notícia. Tá? Não é só aqui não. No estado de São Paulo, talvez no Brasil inteiro esteja ocorrendo. Né? Infelizmente, esse jornal não tem um corpo jurídico para esclarecer para ele que essa notícia aqui é, no mínimo, perigosa. E se é perigosa, e se ofender o direito, ela pode sofrer alguma consequência natural disso. E talvez venha até sofrer. Não vou dizer que vai sofrer, mas pode ser que sim, que venha a sofrer. Então, a ficha limpa parece estar esclarecido. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Vamos explicar ainda mais. Né? Quer dizer, uma série de crimes, o sujeito era pego em flagrante, ele ia lá para a cadeia e ficava preso. Né? Ficava preso, porque foi preso em flagrante, aí tinha aquela batalha, aquela loucura dos advogados para poder liberar o sujeito. Surgiu uma nova lei que reconheceu que podia baixar a fiança lá no momento. Né? Quer dizer, muitas pessoas foram beneficiadas com isso. E aqueles que o processo estava tramitando foram beneficiados também. Por quê? Porque a lei beneficiava. Para prejudicar, é bom frisar isso. Jamais pode retroagir. Tá certo? E por que eu estou dizendo isso? Porque esse processo, embora não esclarecido aqui na Folha de Notícias, esse processo ele é de natureza penal. Né? E o processo de natureza penal, segundo a Constituição Federal, diz o seguinte, que só posso reconhecer ele como inelegível. Inelegível é uma expressão até perigosa de se dizer, né? Mas em primeiro momento, suspensão dos direitos políticos só ocorre com o trânsito em julgado de sentença irrecorrível. E aí está a razão pela qual o jornalista colocou que transitou. Por quê? Para induzir o eleitor em erro. Porque ele tem um mínimo conhecimento, é o que a gente consegue subtrair dessa matéria, de que o processo penal, ele transitado e julgado, suspende direitos políticos. Se ele estiver tramitando, não suspende. Eu vou pedir licença aqui, tá? Aquela certidão está aqui. Essa é uma certidão do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Dizendo, considerando... Não, não é essa aqui, não, é outra certidão. Acho que é essa. Aqui. Remetem-se os autos eletronicamente ao colhendo superior Tribunal de Justiça. O que significa isso, gente? Por que é eletronicamente? Nós evoluímos. Nós temos aqui um colega na frente que está filmando, fotografando com um telefone celular. Né? E o processo também tem que evoluir. Imagine
60 mil processos chegando fisicamente no Superior Tribunal de Justiça. Não tem lugar para guardar esse processo. Então nós chegamos à conclusão de que digitalizar o processo e enviar num CD é mais fácil do que mandar 12 volumes de um processo, né? Então ele subiu eletronicamente para o Superior Tribunal de Justiça. Está aqui a certidão do Tribunal de Justiça, para quem quiser ver, de modo que isso confirma que essa matéria não é verdadeira. Se ele está sendo encaminhado para o STJ, logo isso é mentiroso, porque diz que transitou em julgado, não é isso? Então, se o processo está tramitando, eu digo, o prefeito Camangi, eu profetizo isso para ele já, né? Então, o prefeito Camangi, ele é elegível, absolutamente elegível, tá? E mais do que isso, esse processo nós vamos ganhar no STJ para calar a boca de quem está falando besteira, tá certo? Me desculpa porque ganhamos em primeira instância, houve um desvio de interpretação em segunda, mas em terceira instância outra leitura terá, tá? Nós acreditamos nisso. Não há, ele não colocou no jornal? Não há inelegibilidade. A inelegibilidade só existiria se tivesse trânsito em julgado de sentença. Olha só, aí então ele estaria com os direitos políticos suspensos, ele não poderia votar e nem ser votado, ele nem votar poderia. Cessado esse tempo, ele ia ficar mais 3 anos impedido só de ser votado. Ele pode pegar agora uma certidão na internet, no Tribunal Superior Eleitoral, qualquer um de vocês pode pegar, se quiser, tá? E vai verificar que ele está aqui com a Justiça Eleitoral. Então, é mais uma prova de que ele é elegível. Absolutamente elegível. Só não sai candidato se não quiser, ou se o grupo não quiser, conforme ele disse aqui, que ele é fraco, só é forte se tiver o grupo, e eu acredito nisso e quero fazer parte do seu grupo, de modo a ser importante assim como vocês são para ele, tá certo? Eu vou fazer esse encerramento e vou colocar à disposição para uma eventual dúvida que vocês tiverem.